No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Em Monte Alegre, a cidade mais simpática de todo o Baixo Amazonas, já são 13 horas e mais 30 minutos. Hoje, 15 de abril de 2021. A partir de agora está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, que você já sabe, é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para continuar falando das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus, para que você, meu irmãozinho, você, meu amigo, que está conosco, ligadinho no programa Vida Triunfante, tenha pleno conhecimento da verdade, pois assim está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A partir de agora você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira mensagem musical do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta primeira música que você vai ouvir nesta tarde, com a cantora Raíssa, Doutor Jesus. Nós vamos oferecer para você, que é nosso semeador, semeadora do reino de Deus. Você é privilegiado por estar ouvindo diariamente o nosso programa. É porque você é um semeador ou uma semeadora do reino de Deus. Esta canção nós vamos oferecê-la também para o jovem Pedro Neto, ele que reside lá na comunidade Andirobal das Três Bocas. Esteve aniversariando ontem, completando 16 anos. A sua família, Pedro, lhe parabeniza. Oferece esta linda canção para você pelo seu aniversário. A nossa ouvinte Gilmara oferece para o seu filho Samuel, que esteve aniversariando ontem. E para você que nos dá o carinho da sua audiência todas as tardes, Doutor Jesus com a cantora Raíssa. Canção triunfante. O Senhor opera sem deixar sinal, não deixa sintomas e passando mal, sem anestesia, e o paciente jamais sente dor. Ele faz transplante de coração, mais perfeito que qualquer cirurgião. Em anatomia ele é formado desde a criação. Faz o paralítico saltar de alegria, não precisa fazer fisioterapia. E ao homem cego toca nos seus olhos e fazer a luz. Ele cura a lepra chamada pecado e alegra o coração angustiado. É maravilhoso, médico dos médicos, o Doutor Jesus. O Doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Mudo fala surdo, ouve coração parado, volta a bater. O Doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer. Ossos secos criam carne, ressuscita e anda quando o homem crê. O Doutor Jesus curou a Bartimeu quando ele entrava lá em Jericó. E lá em Betânia, túmulo de Lázaro,
Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta quinta-feira, às 19 horas, culto da Vitória, na nossa congregação no bairro do Planalto, que fica localizada em frente ao conjunto habitacional Casas Populares, na Travessa Álvaro Pantoja. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus caríssimos irmãos, meus amigos, acabamos de ouvir esta belíssima música, né? Uma linda música, Doutor Jesus. E esse Doutor Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua conosco. E é por isso que a partir de agora nós vamos apresentar a sequência mais importante do programa, a Hora da Verdade. E hoje, meu irmãozinho, meu amigo, a verdade de Deus está no Antigo Testamento. Localize aí em sua Bíblia, livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Muito bem. Ouvimos 5 versículos maravilhosos da palavra de Deus contidos aqui neste livro, neste capítulo 2, deste primeiro livro que foi escrito pelo profeta Samuel. O profeta Samuel foi o último juiz. Este livro tem um conteúdo fantástico. E hoje nós vamos meditar apenas nos 5 versículos que nós lemos. Talvez não dê tempo da gente falar tudo que é preciso. Se não for possível, nós vamos dividir o tempo. Um pouquinho hoje e outro pouquinho amanhã, sexta-feira. Combinado? Então você já está convidado para o programa de amanhã. Pois é. Então, o profeta Samuel viveu em uma época em que Deus levantava juízes para conduzir o povo. Depois da morte do profeta Josué, que foi ele que introduziu o povo de Israel na terra de Canaã, Deus então passou a governar a terra, principalmente a nação de Israel, através dos juízes. Foram aproximadamente 300 anos.
Para quem não sabe, Josué morreu aos 110 anos de idade. Ele, quando Deus tirou o povo lá do Egito, ele tinha aproximadamente 20 anos. Foram 40 anos de travessia no deserto. Então, quando ele entrou na terra de Canaã, quando ele introduziu o povo, ele tinha 60 anos. Então, de onde a gente deduz que ele esteve na liderança como juiz durante 50 anos. Foi ele quem introduziu o povo. Claro que ele foi o sucessor de Eli, tá? Quando a gente lê todo o livro que eu estou me referindo, o livro de Samuel, a gente vai perceber que ele foi o sucessor do sacerdote Eli, aquele que não cuidou bem da sua casa, aquele que valorizou mais os seus filhos do que o próprio Deus, pagou o preço muito alto por isso. Pois é, mas vamos agora nos concentrar aqui no texto em pauta. Então esse texto, ele nos permite falar hoje, começar hoje, vamos terminar amanhã, sobre o perfil da personalidade de Deus. Deus é uma pessoa. Não esqueça que a Santíssima Trindade, ela existe. Muito embora não exista a palavra Trindade na Bíblia, mas a Santíssima Trindade existe. 3 pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. No Antigo Testamento, apareceu a pessoa do Pai. Quem agia era o Pai, muito embora já existisse o Filho e o Espírito Santo. E, neste caso aqui, nós vamos falar do perfil de Deus. Quando a gente fala do perfil de Deus, a gente está falando da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não obstante, no Antigo Testamento, como eu já falei, a pessoa que se evidencia, podemos falar assim, é a pessoa do Pai, o Pai Criador, né? O Deus, o Jeová, que comandou a nação judaica, que através de Abraão, Isaac, Jacó, criou o povo de Israel. É impressionante a história do povo de Israel. Muito bem, mas hoje nós vamos falar, pelo menos começar a falar sobre o perfil da personalidade de Deus aqui nesse texto. Deus usou uma mulher, a profetisa Ana, que quando a gente lê o capítulo 1, lá está sintetizado, resumido, a história de Ana, que era mulher de Elcana. Ela era estéril e ela fez um voto com Deus, que se Deus desse para ela um filho, ela então colocaria aquele filho, assim que ela o desmamasse, ela levaria aquele filho para servir ao Senhor. E ela cumpriu a palavra dela. Deus ouviu a oração dela. É muito importante a gente ter convicção que Deus ouve a nossa oração. E depois que ela levou o menino e entregou para o sacerdote Eli, ela então recebeu a revelação de Deus para compor este cântico, o Cântico de Ana. E neste Cântico de Ana, Deus, através dela, ele nos revela a sua personalidade, isto é, como é que ele age, como é que ele trabalha. É impressionante o que está escrito aqui. Então nós vamos começar a partir do versículo 6, que a missionária vai ler. Ela vai ler o 6, depois o 7, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui com o tempo que nos é permitido. Vamos lá, missionária, o versículo 6.
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Muito bem. Então, este versículo 6 fala de dois aspectos importantes da personalidade de Deus. Não esqueça que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo, tudo que existe. Tudo que a gente vê, tudo que a gente não vê, foi criado por Deus. Por exemplo, este vírus, este coronavírus, ainda que você não aceite, tem gente aí amaldiçoando o vírus, mas este vírus é uma criatura de Deus, é uma criação de Deus, faz parte da criação de Deus, claro, com um propósito. Muito bem, então Deus, aqui neste versículo 6, é Ele que tira a vida e a dá. E a dá. Então é Ele, como Ele é o Criador, Ele tem a autoridade de tirar a vida de qualquer um de nós. Mas Ele também é Ele que nos dá a vida. Quem foi que soprou o fôlego de vida lá no ventre da nossa mãe? Foi Deus. Após o fenômeno da fecundação, aquele óvulo fecundado recebeu um sopro. Assim como aquele boneco esculpido lá no jardim do Éden, era um monte de terra, Deus soprou e aquele monte de terra se transformou em alma vivente. Sopro de Deus. E Deus continua fazendo a mesma coisa todos os dias, porque Ele não mudou. Lá na carta aos Hebreus está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, neste momento, em qualquer lugar deste planeta, Deus está dando vida para alguém, está dando vida para uma planta, uma semente que está germinando no seio da terra. Tudo é Deus que está trabalhando. Os peixes lá no fundo do mar, quem está dando a vida para eles? Os animais das florestas, quem é que está dando a vida? É Deus. Então Ele dá, Ele tira a vida, mas Ele também é Ele quem dá a vida. Quando alguém fica doente, por exemplo, quando Ele quer, Ele dá a vida. Ele preserva a vida, Ele cura. E quando Ele não quer, Ele é Deus. Ainda que nós gostaríamos que os nossos parentes permanecessem conosco a vida inteira. Só que Deus, Ele é o Criador. E está escrito lá no livro de Eclesiastes que nós não entendemos o seu trabalhar. É impressionante. Então, em primeiro lugar aqui, com base no versículo 6, Ele tira a vida, mas Ele também dá a vida a quem Ele quer. Eu preguei aqui, parece-me que na semana passada, com base em São Mateus capítulo 5, versículo 21, São João 5, 21, que Deus, Ele dá a vida a quem Ele quer, referindo-se a Jesus. Ele ressuscita os mortos, Ele continua ressuscitando os mortos. Ele continua dando a vida a quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus. E já naquele tempo, Deus revelou, através da profetisa Ana, que Deus tira a vida, mas Ele também dá a vida, porque Ele é Deus. Só Ele é quem pode tirar a vida. Por isso que quando alguém tira a vida de alguém, essa pessoa tem que ir para a cadeia, tem que pagar o preço, porque só quem pode tirar a vida é o próprio Criador. E em segundo lugar, missionária, além dele tirar a vida e dar a vida, Ele também faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Pois é, um complemento. Então é Ele que faz a pessoa descer à sepultura, e é Ele que também, quando Ele quer, Ele faz subir da sepultura. Lázaro, você pode ler o capítulo 11
do Evangelho de João, lá está escrito que Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava morto, já havia sido sepultado há 4 dias. E Jesus o ressuscitou. Há pelo menos 3 narrativas de ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que já estava a caminho do cemitério, e também Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Certo? Muito bem. Então Jesus, quando ele quer, ele permite que alguém desça à sepultura, e quando ele quer, alguém ora e ele faz a pessoa ressuscitar. Vamos agora para o versículo de número 7. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. 2 aspectos importantíssimos da personalidade de Deus. Ele enriquece, isto é, faz alguém ficar rico, mas ele também pode fazer alguém ficar pobre. Por quê? Porque ele é Deus. Ele está no comando de tudo, está no controle de tudo. Você lembra da história de Jó? Então leia o livro de Jó, que num dia só, Deus permitiu que Jó perdesse tudo, era o homem mais rico da sua época. E Deus então permitiu que em um dia ele ficasse pobre e além de pobre ficasse doente, fisicamente doente. Então Deus é Deus. Nós não entendemos o seu trabalhar, volto a dizer. Ele pode fazer alguém ficar rico, mas ele também pode fazer alguém ficar pobre, porque ele continua sendo Deus. E além dele fazer alguém ficar rico, além dele fazer alguém ficar pobre, ele também abaixa e também exalta. Ele abaixa e exalta. Ele exalta e também humilha. Esse abaixar aqui significa humilhar. Deus faz isso. Vocês lembram de Nabucodonosor? Leia o livro do profeta Daniel. Nabucodonosor foi o rei mais poderoso da antiguidade. Rei do maior império da antiguidade. E ele se exaltou, mas Deus o abateu. Deus o humilhou, e diz o livro do profeta Daniel que ele passou 7 anos comendo capim como boi. E depois de 7 anos, Deus o exaltou novamente. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus, que exalta os humildes, mas também aborrece os soberbos. E que fique bem claro que para chegar no céu tem que se humilhar. Capítulo 5 de Mateus está escrito que bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, para entrar no céu tem que ser humilde. Ser humilde é você receber de Deus, porque a humildade é um fruto do Espírito, humildade. Quando a pessoa reconhece que é um pecador, reconhece a sua insignificância, a sua insuficiência, a sua pequenez, e pede perdão a Deus. É verdade, Deus, eu sou um pecador. E eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, no programa de amanhã. Não perca o programa de amanhã, que a gente vai continuar falando sobre o perfil da personalidade de Deus. Missionária, temos algum pedido de oração específico? Vamos orar, pastor Jairo, por tantas pessoas que continuam doentes, né? Nós não temos nome mesmo de Eu tenho um nome, ninguém. missionária. Sim.
do pastor Honório Pinto. Ah, sim, pastor Honório, é verdade. Nós vamos orar. Para quem não conhece o pastor Honório é diretor das nossas Boas Novas aqui em Belém do Pará, da Rádio Boas Novas. E está passando por um momento difícil, mesmo sendo pastor, porque Deus permite que o pastor também passe pelas provas. Neste momento, nós não sabemos qual é o plano de Deus. Se o plano de Deus é curá-lo, está aqui, acabamos de falar, que Deus tira a vida, mas Ele também dá a vida. Então nós vamos orar pelo pastor Honório Pinto, nosso irmão, pastor, homem de Deus, muito amigo. E se Deus quiser, com certeza Deus vai curá-lo. E se Deus não quiser, seja feita a vontade de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado de qualquer jeito. Se Deus levá-lo, ele vai morar no céu. E se Deus curá-lo, ele vai continuar conosco aqui na terra, sendo o diretor da rede Boas Novas em Belém do Pará. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho, eu preguei a Tua palavra, falando sobre o perfil da personalidade de Deus. Paizinho, agora eu estou te apresentando as pessoas humildes, aqueles humildes que estão recebendo a Tua palavra e que estão dizendo assim: é verdade, eu sou um pecador, eu preciso do amor, da graça, da misericórdia de Deus. Por isso eu quero aceitar este Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu quero morar no céu. Pai, por estas pessoas eu oro e te peço que todas elas sejam perdoadas, que o Senhor registre o nome delas no livro da vida, que todas permaneçam firmes até a tua vinda para arrebatar a sua igreja. Obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento. Agora, Paizinho, quero colocar em tuas mãos o teu filho, teu servo, o pastor Honório Pinto. Pai, não sei qual é o teu plano para o pastor Enoque. Se o teu plano é levá-lo, pastor Honório Pinto. Se o teu plano é levá-lo para a glória, glória a Deus. E se o teu plano é que ele continue conosco aqui nesta terra por mais um tempo, glória a Deus do mesmo jeito. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o louvor. Pai, que prevaleça a tua vontade na vida do pastor Honório Pinto. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntinhos, novamente, pelas ondas do rádio, com mais um programa Vida Triunfante, da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Os meus sinceros agradecimentos à missionária Sara Freitas, ao presbítero Edisandro, que foi quem Deus usou nesta tarde para que este programa chegasse aí bem juntinho de você. Uma boa tarde a todos e até amanhã, sexta-feira, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde!